Bom dia, coleguinha! Aula parte 2, vamos continuar. Página 270. Muito bem. Já que eu acabei a... Não, página 269, perdão. Página 269. O que nós temos aqui, gente? Nós temos o emprego de preposições antes das conjunções ou dos pronomes relativos, porque não temos exercícios apenas com pronomes relativos. Aqui nós temos exercícios também com conjunção. Ah, borrou tudo. Então, vamos lá. No exercício 2, são pronomes relativos, porque ele quer que nós coloquemos os pronomes relativos adequados, não esquecendo das preposições, se assim elas pedirem. Para que a gente saiba se ela pedirá ou não, nós temos que ver a palavra que virá depois do pronome relativo para saber se ele exige preposição. Suas boas intenções, ninguém duvidava. Quem vem depois é o verbo duvidar. Quem duvida, duvida de algo ou de alguém. Portanto, aqui, ó, boas intenções é aquilo que ele duvidava. Então, de que ninguém duvidava, ou das quais, das boas intenções, das quais ninguém duvidava. Suas boas intenções, das quais ninguém duvidava, ou de que ninguém duvidava. Coloque as duas opções, por favor, como resposta. Letra B. Já assisti a todos os filmes que o jornalista mencionou. Quem menciona, menciona o que. Não tem preposição, porque o verbo é transitivo direto, ele não pede preposição. Então, você vai apenas pôr o pronome relativo que, tá bom? Letra C. Já assisti a todos os filmes. O jornalista fez referência. Quem faz referência a algo. A preposição a. Quem faz referência a algo. O pronome relativo vai se relacionar a os filmes. A mais os vira aos. Então, vai ser aos quais o jornalista fez referência na palestra. Ou apenas a preposição a antes do que. A que o jornalista fez referência na palestra. Temos, então, ou você usa o pronome relativo o qual, a qual, fazendo adequação ao termo anterior, aí vai virar os quais. Mais a preposição do referência vai virar aos quais. Ou você usa o pronome relativo que. Aí você vai usar apenas a preposição a da palavra, do nome referência. Referência a algo. Ok? Coloque as duas opções. Letra D. O jornalista fez referência a diversos filmes que ainda não assisti. Verbo assistir no sentido de ver. Ele pede o a como preposição. Lembra da regência? Verbo assistir. Assistir a algo. A algo. Verbo assistir sem preposição significa cuidar. Tá? Eu cuido. Com a preposição a é ver. Com a preposição em significa residir. Assisto em São Paulo. Assisto em Santos. Ou seja, resido em. Certo? Então, revisando. O verbo assistir, ele tem três regências. Sem preposição, significa cuidar. Assisto o doente. Assisto o cachorro do vizinho quando ele viaja. Quer dizer, cuido, tá? Com a preposição a, significa ver, olhar. Assisto ao filme, assisto ao jogo, assisto a, com crase, operação. Ou seja, eu vejo. E com a preposição em, significa residir. Assisto em Praia Grande, ok? Então, aqui, no caso, é verbo assistir de ver. Então,
O jornalista fez referência a diversos filmes a que ainda não assisti. A que ainda não assisti. Ou aos quais, porque são os filmes, aos quais ainda não assisti. O importante aí é lembrar que vai a preposição a antes do pronome relativo. Coloque as duas opções. Letra E. Há momentos que se tornam inesquecíveis. Veja, aqui nós temos a palavra momentos. Momentos se tornam inesquecíveis. Ponto. Ele é sujeito, ele não precisa de preposição nenhuma, porque ele é sujeito. Há momentos que se tornam inesquecíveis. Momentos se tornam inesquecíveis. Letra F. O tom de voz que falava. O problema do verbo falar é o seguinte: quem fala, fala com alguém, ou fala de alguém, ou fala a alguém. Ele tem 3 regências, o verbo falar. Eu falo com alguém, eu falo a alguém, eu falo de alguém. O tom de voz, ele falava com um tom de voz. Então, com que falava? Ele falava com o tom de voz. Então, o tom de voz com que falava já era sua ira. Por último, Machado de Assis, as obras do Machado. Ó. Então, nós temos que usar o pronome relativo cujo, cuja, com as variações. Falei, olha lá, ó. Quem fala, fala de alguém, a alguém. Então, falei de ou falei sobre? Falei de alguém ou falei sobre alguém? Falei a alguém. Falei com alguém. Aqui eu tenho, ó, Machado de Assis, sobre cujas obras. Sobre cujas obras. Falei das obras do Machado. Se eu estou dando posse, é cuja. Tá? Aqui é posse, são as obras do Machado. Adjunto adnominal. Então, Machado de Assis, cujas obras, sobre cujas obras já falei. Falei sobre. Então, sobre cujas obras. Nossa, repeti várias vezes, né? Tudo bem, gente? Legal. Deixa eu atender aqui, porque é e-mail que chegou, eu tenho que dar retorno, porque hoje é dia que estão entregando redações. Bom, gente, continuando. Tem gente que está me entregando redação, gente, pelo Classroom. Não pode, é por e-mail, só por e-mail e só digitada, por favor. Gente do céu, acho que eu estou falando isso há meses. Ainda tem gente que me entrega à mão, manuscrito, ou pelo Classroom. Não pode, não. O único envio é por e-mail e digitado, com nome na redação, para quando eu imprimir, o nome já sair impressa na redação. Tá bom? Vamos lá, pessoal. Agora, o segundo exercício, ele vai falar sobre os aforismos. O que é um aforismo? Aforismo parece um ditado popular, mas ele não é, porque o ditado popular, o próprio nome diz, é do povo, e ele não tem autoria, tá? O aforismo não. O aforismo é uma frase que fica conhecida, mas ele tem um autor conhecido, denominado, sabe-se quem foi o autor daquela expressão, daquela fala, né? Então, nós temos vários aforismos, e aí ele diz: justifique o emprego da preposição antes do pronome relativo. Aqui são pronomes relativos. Fale quando estiver com raiva e fará o melhor discurso de que se arrependerá. O verbo arrepender, arrepender-se, é um verbo que precisa de preposição, de objeto indireto. Quem se arrepende de algo. Portanto, esse de tem que ficar antes do pronome relativo. Essa é a justificativa. O verbo arrepender-se é transitivo indireto. Bastando ou, o verbo arrepender-se exige objeto indireto, tá bom? Felicidade é alguém para amar.
algo para fazer e algo a que aspirar. Aqui, novamente, nós vamos trabalhar regência. O verbo aspirar, ele tem duas regências. Aspirar sem preposição significa relativo a puxar o ar. Aspirar. Aspirar com preposição a significa ter como meta, como objetivo, tá? Como proposição de vida. Aspirei ao cargo, aspiro às minhas férias, ou seja, desejo, anseio, quero, pretendo, entenderam? Tá? Então aqui, gente, já que é algo que ele aspira, não é algo relativo a ar, é desejo. Então, tem preposição a que irá antes do pronome relativo. Então, você vai colocar o verbo aspirar é transitivo indireto ou o verbo aspirar exige preposição, exige objeto indireto. Letra C. A imaginação conduz-nos, muitas vezes, a mundos a que nunca fomos. Verbo ir. O verbo ir exige a preposição a. Quem vai, vai a. Se fui, fui a. Se nós fomos a. Então, a que nunca fomos. Certo? Exercício 4. Leia, tire a seguir e comente no nível sintático. Como no nível sintático ela revela uma característica de linguagem coloquial. Nível sintático não é fala, não é na questão do uso da fala, mas na questão de estrutura sintática. Veja, decidi votar nesse candidato porque tenho absoluta confiança. Quem tem confiança, aqui não é pronome relativo, tá, gente? Aqui é complemento nominal. Porque tenho absoluta confiança. Confiança em quê? Eu não posso simplesmente chegar, eu tenho absoluta confiança. Você vai perguntar para a palavra confiança. Confiança em quê, professora? Ou em quem? Confiança, ou confiança de quê? Né? No caso aqui. Confiança de ou confiança em. Eu não tenho confiança em é para a pessoa, né? Então, tenho absoluta confiança de que ele vai ser eleito. Confiança de que ele vai ser eleito. Confiança de algo, tá? Não é aqui confiança em alguém. O em, eu falo em alguém. O de, eu falo de algo. Então, aqui qual a resposta? O nome confiança exige um complemento nominal, ou seja, exige uma expressão com preposição. Tá? Pronto. 5. Aqui, gente, não tem a ver com pronome relativo, ele não está especificando, ele está dizendo apenas que tem a palavra que pode ser um pronome relativo ou pode ser uma conjunção. A única coisa que nós temos que observar aqui é se está correta em relação ao uso da preposição. Ninguém duvidava. Quem duvida, duvida de algo. Ninguém duvidava de quê? Ninguém duvidava de quê? De que ele tinha boas intenções. Ninguém duvidava de quê? Quem duvida, duvida de algo. Duvidava de que ele tinha boas intenções, tá? Aqui, gente, é uma oração subordinada, substantiva, objetiva, indireta, de que ele tinha boas intenções. Ele completa o verbo duvidava. Uma complementação oracional, tá? Letra B. O temor. Aqui é o nome. O temor. O que aqui é pronome relativo. O temor de que Jorge viesse a descobrir tudo. O temor de que
Jorge viesse a descobrir tudo, aterrorizava a Luísa. Tá? O temor aterrorizava a Luísa. Esse que é pronome relativo, eu posso trocar por o qual. O temor do qual Jorge, aliás, de que Jorge, perdão, não é do qual. O temor de que Jorge, trocando por que pelo qual. O temor do qual Jorge viesse a descobrir tudo, aterrorizava Luísa. O temor aterrorizava Luísa. Jorge viesse a descobrir Jorge viesse a descobrir. Peraí. Só um minutinho, gente. Vamos lá, que eu vou ter que rever isso aqui. O temor de que Jorge viesse. Ah, não. Aqui não. Veja, aqui é do verbo vir mesmo. O temor de que Jorge viesse. Viesse a quê? A descobrir tudo. O temor aterrorizava Luísa. O temor aterrorizava Luísa. O temor de que Jorge viesse. É isso mesmo, gente. É em relação ao verbo vir. Vir de. O temor de que Jorge viesse a descobrir. Certo? Gente, eu vou dar uma paradinha porque eu vou pensar nisso daqui, tá? Eu vou ter que dar uma paradinha. Só um minuto, senão eu vou ficar parada aqui muito tempo analisando. Deixe-me ver. Essa frase aqui tá pegando, hein? Pronto, gente. Olha só. Vou mostrar. Eu tive que desmembrar tudo. O temor de que Jorge viesse a descobrir tudo. O temor de que Jorge descobriria tudo. Aterrorizava Luísa. Era o temor de quem? O temor de quem? O temor da Luísa. Então, o temor de que Jorge. Luísa temia que Jorge, tá? O temor de que Jorge viesse a descobrir tudo aterrorizava Luísa. O temor de que Jorge descobrisse tudo aterrorizava Luísa. Entenderam? Tá? Então, o temor é de Luísa. O temor de Luísa era que Jorge descobrisse tudo. O temor de Luísa era que Jorge descobrisse tudo. Então, aqui o temor de que Jorge viesse a descobrir tudo. Meus pais insistem. Gente, quem insiste, insiste em algo. Então, meus pais insistem em que eu faça direito como eles. O velho sentia orgulho. Orgulho. Quem sente orgulho de algo. O velho sentiu orgulho de que seus filhos fossem pessoas de bem. Tá? Virando. Deixa eu ver o horário que eu tenho que postar a aula agora para o ensino médio para vocês. Hoje é segunda. Complete com onde ou aonde. O aonde é quando tem um verbo de movimento que exige a preposição a antes do pronome relativo onde. Pedrinho, você viu onde coloquei? Quem coloca é um verbo passivo, não é um verbo de andar, de movimento, de caminhar, né? De movimentar-se. Pedrinho, você viu onde eu coloquei o meu celular? Você não pode sair sem antes me dizer aonde vai. Aonde vai? Quem vai, vai a algum lugar. Verbo ir exige preposição a. Você quer chegar. O verbo chegar exige preposição a. Chegar a algum lugar. Chegar à casa de meu amigo. Chegar à escola. Não é na, é a. Chegar à escola. Tá? Aonde você quer chegar me dizendo essas coisas? Aonde? Agora ela vivia numa cidade grande onde as pessoas mal se cumprimentavam. Cumprimentar não é movimento. Então, é onde as pessoas mal se cumprimentavam. Por último, gente, corrija, se necessário, as frases para ter uma norma culta.
Ele foi muito criativo, aliás, ele foi muito criticado por todos. Choveram gatos e macacos sobre ele, não é chuva. Se fosse chuva de água, fenômeno natural, não teria plural. Mas aqui não é, choveram quer dizer, houve muito, surgiram em grande quantidade. Então, choveram gatos e macacos. O que choveram sobre ele? Gatos e macacos choveram sobre ele. É sujeito. O verbo concorda com o sujeito. Haverá torcedores. Não é haverão. Haverão é verbo existir. Haverá é verbo existir. Haver torcedores é existirem torcedores. Então, haverá torcedores. Cuidado com esse verbo haver, hein? Olha de novo. Pois existiam muitas. Se eu posso trocar por existir, não tem plural. Pois havia muitas. Hão de existir. Aqui o verbo que comanda é o verbo existir. Então, tem plural para o verbo haver aqui, tá? Quando é uma locução verbal e o segundo verbo for um verbo haver no sentido de existir, não há plural. Deve haver. Não existe devem haver. É deve haver. Deve existir. Agora, se o segundo verbo for existir, o primeiro entra no plural, mesmo sendo o verbo haver. Hão de existir dias maravilhosos. Aqui não tem correção. Letra E. Ana recordava o passado. Fazia já muitos anos. Verbo fazer, indicação de tempo. Não tem plural, ele é impessoal. Verbo fazer com indicação de tempo. Fazia muitos anos. Tá? Fazia já muitos anos, ou fazia muitos anos. Houveram dia? Não, gente. Houveram no sentido de existir. Existiram dias. Então, houvera, sem o M. Houvera dias e horas. Daqui a 2 dias, A no sentido de futuro. Não tem H. Só será A com H se indicar passado. Agora, daqui a indicação de tempo que chegará. Então, não tem H. Ele voltou há pouco, quer dizer, faz pouco tempo. Ó. Ele voltou há pouco do consultório, ao consultório. Ele voltou há pouco ao consultório. Certo? É uma indicação de passado. É com H. Tudo bem? Acabou! Gente, é isso. Tá bom? Excetuando-se aquele problema do viés, aliás, do temor, se você tiver alguma dúvida, eu explico em particular para você, tá? Mas é o temor da Luísa, tá? Não é o temor do Jorge, é o temor da Luísa. Isso é bom? Certo? Então é isso. Um beijo para vocês, fiquem com Deus, se cuidem, tá bom? Beijinho.